Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento da pluralidade cultural local e também do Brasil. Primeiro vamos entender o que é a pluralidade cultural. Bem, ela consiste na diversidade de culturas e expressões culturais existentes na sociedade. No Brasil, é possível ver a diversidade existente entre as regiões brasileiras nas manifestações folclóricas, na culinária, na religiosidade, na música, nas festas tradicionais e em outros aspectos. Bom, pessoal, quando nós falamos de pluralidade, nós estamos falando dessa diversidade de culturas existente dentro do nosso país. E o Brasil, ele é um país com uma extensa área territorial. Então, isso faz com que o Brasil ele tenha uma diversidade de climas, fusos horários. Então, tudo isso faz com que o país seja diverso em vários aspectos. Então, a gente vai ter características dentro do nosso país que nós não encontramos em outros países, por exemplo. Nós não vamos ter em outros países essa diversidade que nós encontramos aqui. Por exemplo, nós estamos na região norte. Se nós sairmos para a região nordeste, nós vamos ver um outro tipo de cultura, nós vamos ter um outro tipo de modos de falar, maneiras de falar, sotaques diferentes. Então, existe dentro do nosso país já essa diversidade cultural. E aí, não só no nosso país, mas a gente vai trazer um pouquinho sobre a pluralidade cultural acriana. E aí, quando nós falamos dessa pluralidade cultural acriana, a gente vai entender que mesmo que o nosso estado seja um dos estados menores que nós temos no nosso país, mas a gente vai perceber que nós temos aí uma diversidade, né, de culturas, de modos de viver diferente. Mas como assim, professora? Por exemplo, a gente vai ter diversos festivais espalhados dentro do nosso estado. A gente não tem um único tipo de festival dentro do nosso estado. Por exemplo, em Sena Madureira, vocês que estão me assistindo daí, qual festival que nós vamos ter em Sena Madureira? Ah, professor, o Festival de Mandim. Já em Cruzeiro do Sul, já vem o Festival da Farinha, Tarauacá, abacaxi, feijó, o açaí. Então, a gente vai ter essa variedade, né, de festivais, porque cada município vai ter aí a sua maneira. Outra coisa muito interessante no nosso estado são a maneira de falar, que a gente vai encontrar algumas variações linguísticas, né, como eu posso dizer, ditados, que é conhecido de alguns municípios. Por exemplo, chega alguém na capital e chama você, por exemplo, de nego véi, não é um insulto, é uma maneira de falar, você já vai saber que aquela pessoa é de Cruzeiro do Sul, por exemplo. Então, a gente possui essa variedade. A gente vai ter algumas formas. Por exemplo, se alguém de Sena chega aqui em Rio Branco e vê você fazendo uma graça, contando um tipo de história engraçada, a pessoa vai dizer que você, por exemplo, ela vai utilizar a seguinte expressão: aí tem bagagem. Então, ela está querendo dizer que você tem uma história para contar, ou que você tem um certo tipo de maneira de falar. Então, são variações linguísticas muito interessantes, né? Que eu posso chamar disso, ou ditado popular, não sei, formas de falar. Então, dentro do nosso estado, a gente já vai ter essa diversidade, essa forma diferente, né? Da gente ver. Por exemplo, em Feijó, a gente tem aí um costume, por exemplo, de tomar o açaí mais fresquinho, com farinha, já que em Rio Branco, a maioria já vai conhecer o açaí de forma quase um sorvete, açaí cremoso. Então, dentro do mesmo estado, tão pequeno, né, comparado a outros estados do Brasil, a gente vai ter aí essa diversidade, essa forma de viver tão diferente, né? E aí isso é muito interessante. E aí, voltando, né, para a escala aí Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade cultural aí das regiões do Brasil. Por exemplo, a região norte. A influência indígena ela é fortíssima na culinária do norte, baseada na mandioca e em peixes. Outros alimentos típicos do povo nortista são carne de sol,
tucupi, tacacá, jambu, camarão seco e pimenta de cheiro. Então, essa é a culinária baseada nos nortistas, né? E aí a gente vai ver agora o Nordeste. Entre as manifestações culturais da região estão danças e festas como o Bumbá Meu Boi, Maracatu, Caboquinhos, Carnaval, Ciranda, Marujada, o Frevo, a Cavalhada e a Capoeira. Então, são manifestações culturais típicas do Nordeste. E algumas manifestações religiosas são a festa do Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. Outra coisa é a literatura do cordel, que é outro elemento forte na cultura nordestina. Então, estamos falando do mesmo país, mas regiões diferentes, aí isso vai mudar, né, as culturas, como estamos observando aí no nosso material. Já no Centro-Oeste, a cultura do Centro-Oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. A culinária regional é composta por arroz com pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano e etc. Já no Sudeste, os principais elementos da cultura regional são festa do divino, festejos da Páscoa e dos santos padroeiros, samba de lenço e etc. E a culinária ela é bem diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. E aí, quando a gente fala assim dessa forte influência do índio e do escravo, a gente vai lembrar aí da feijoada, que é um prato típico, né, bastante visto na região Sudeste. No Sul, o Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. Também integra a cultura sulista o fandango, de influência portuguesa, a tirana e o ano de origem espanhola, e a festa Nossa Senhora dos Navegantes. Na culinária estão presentes churrasco, chimarrão, vinho. Então, vocês observam, né, que no Sul, por exemplo, aqui no Acre, vamos colocar aqui regional, né, a cultura regional. Aqui nós não temos a cultura de tomar o chimarrão. Nós já temos aí um clima super quente. E aí tomar ainda o chimarrão que é tomado de forma quente, não daria muito certo. Não, mas por outro lado, a gente já tem a cultura de tomar o café quente. Então, o acreano ele tem essa cultura 2, 3 da tarde, tomando o café quente. Já os sulistas já tomam o chimarrão, que é uma forma de cultura. Então, vocês observam aí que muitas vezes a gente verifica algumas coisas que acontecem em outras regiões e que utilizamos de outra forma na nossa região. Então, essa variação, essa diversidade presente em todas as regiões do Brasil, a gente pode dizer assim que é uma riqueza cultural muito grande que nós temos dentro do território brasileiro. Nós não precisamos, por exemplo, ir para outro país para ter a sensação de um clima mais frio. Por quê? Porque nós temos a nossa região quente, a gente vai ter a nossa região mais fria, a gente vai ter uma região com a temperatura média melhor. Então, tudo isso nós temos dentro do nosso próprio país. Essa diversidade, essa extensão territorial favorece essas diversidades culturais, climáticas e até mesmo econômicas do nosso país. Então, a partir disso que nós estudamos, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. O Brasil possui uma grande diversidade cultural. Podemos perceber de diversas maneiras, como nas manifestações folclóricas, na culinária, na religiosidade, na música, nas festas tradicionais e em outros aspectos. Qual das opções não faz parte da cultura brasileira? A. Carnaval. B. Folclore. C. Tacacá. D. Baixaria. E o E. Ceviche. Bom, todas essas coisas, professora, mas tudo isso eu vejo aqui dentro do território brasileiro. Porém, tem uma opção aí que é uma cultura peruana, que é a alternativa E, que é o ceviche. O ceviche faz parte da culinária peruana. Lógico que nós vamos ter dentro do Brasil, mas como cultura, como culinária predominante, ela faz parte do Peru. Então, vamos para a nossa questão número 2.
A cultura acreana é diretamente influenciada pela diversidade de indígenas que habitam a região. Essa diversidade é observada na culinária, religião, no modo de viver e até mesmo na economia. Qual dos pratos típicos abaixo é considerado um símbolo da culinária acreana? A. Acarajé. B. Feijoada. C. Pão de queijo. D. Churrasco. E. Baixaria. Aí vocês podem falar novamente, mas professora, todas essas opções eu consigo encontrar dentro do território acreano. Sim, mas quando nós falamos de culinária acreana, um prato que é muito conhecido, até mesmo bem fora do Acre, é a baixaria, que é um prato típico daqui do nosso estado. Então, pessoal, é isso, a nossa aula de hoje. Eu só queria passar um pouquinho para vocês como que o nosso país ele tem uma diversidade cultural muito grande e como também o nosso estado, mesmo tão pequeno, ele vai apresentar esses sinais de diversidade e nós vamos encontrar essa diversidade nos nossos municípios, como uma maneira de falar, uma maneira... a maneira como as pessoas falam, a maneira como as pessoas pensam, a sua religião. Então, essa diversidade, como eu já falei anteriormente para vocês, ela torna o nosso país um país muito rico de culturas, um país rico de diversidades. E aí nós vamos ter essa diversidade aí em todas as nossas regiões do Brasil. E aí eu trouxe essa diversidade local para que vocês entendam. Mas se formos estudar, por exemplo, diversidade de todos os estados do Brasil, nós vamos perceber que dentro desses estados também eles possuem as suas diversidades locais, assim como nós possuímos. Imagina que nós, como um estado pequeno, já possuímos essas diversidades, imagina os estados maiores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar nossa plataforma Edu, que lá vocês vão encontrar todas as nossas aulas anteriores e nossas aulas futuras, nossas aulas de hoje, então tudo aquilo que vai contribuir para o estudo de vocês. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula.